Vamos começar hoje com o nosso primeiro toque funcional. Esse mês nós vamos ficar focados num tema muito importante, que é algumas considerações a respeito da mordida aberta na dentição decídua, ok? Primeiro a gente precisa conceituar o que é mordida aberta, não é? É muito importante que a gente entenda do que a gente está falando. Então a gente pode dizer que a mordida aberta ela é definida como a ausência de contato entre a maxila e a mandíbula em algum segmento dos arcos, ok? Quando avaliada em todas as posições cêntricas e excêntricas. Então, vamos partir daí, porque isso é extremamente importante. Então, e se a maxila e a mandíbula, na boca, com a boquinha fechada, não se tocam em alguma região, a gente considera que isso é uma mordida aberta. Mas essa avaliação, ela precisa ser feita não só na posição estática. É importante também que a gente faça essa avaliação nas posições excêntricas, porque às vezes nós vamos perceber que existe uma mordida aberta exatamente durante a trajetória anterior da mandíbula. Então é preciso que a gente imagine isso, ok? Nem sempre ter um overbite, ou seja, um trespasse do dente superior com o inferior é suficiente para caracterizar que não há uma mordida aberta, porque na hora que faz a trajetória, essa mandíbula pode descer e isso caracteriza uma mordida aberta. Então, ela pode ser, dentro desse aspecto que a gente falou, anterior, lateral, e sendo lateral, ela pode ser uni ou bilateral. Então, aqui nós temos duas situações distintas, onde aqui nós vemos uma mordida aberta anterior e aqui a gente vê mordidas abertas posteriores, nesse caso, bilaterais. Aqui a gente tem uma assimetria de mordida aberta, nós podemos ver que a criança abre, tem uma abertura maior mais de um lado do que do outro, os dois casos, um do lado direito e outro do lado esquerdo, ou seja, não existe uma necessidade de que seja simétrico para se considerar mordida aberta, ela pode ser assimétrica também, mesmo a anterior. A mordida aberta é uma alteração do correto desenvolvimento que pode estar presente antes da existência de dentes, e isso é muito importante, gente. Mais uma vez, eu reforço para quem está me ouvindo que é preciso tirar o foco do dente, porque às vezes isso pode acontecer nas bases ósseas antes de ter por dentinho. Então, essa é uma foto tirada de livro, onde a gente vê as possibilidades de relacionamento entre os roletes dentários, e aqui nessa circulado aqui, vocês podem ver uma ausência de contato entre o rebordo superior e inferior do recém-nascido, gerando uma mordida aberta no recém-nascido, ok? Existem vários fatores que podem influenciar a relação dos roletes gengivais do recém-nascido. As oclusopatias, elas podem acontecer antes dos dentinhos estarem na boca, né? Quando ainda existe só os roletes gengivais. A prevalência da mordida aberta anterior nos recém-nascidos, ela é maior entre crianças afrodescendentes quando comparadas com caucasianos e aumenta significativamente nos pré-termos. O que isso nos faz pensar? Que a constituição crâniofacial da criança é um fator que influencia na prevalência da mordida aberta do recém-nascido, né? E também nos faz pensar que quando esse recém-nascido não atingiu intrauterinamente a fase final de crescimento dele, ele pode nascer com uma mordida aberta porque não houve tempo suficiente de finalizar o crescimento e a rotação da mandíbulazinha dele durante o período que ele estava intrauterino. Mas depois isso pode se completar.
Esse artigo que foi publicado na Suécia em 1994, ele mostrou que nos recém-nascidos havia uma prevalência de 40% de mordida aberta. Então, é uma prevalência significativa, né? Uma prevalência bem grande. E eram caucasianos, então isso bate um pouco diferente com aquele artigo de antes que falou que isso era mais prevalente nos afrodescendentes. Esses achados, eles são importantes para podermos entender que existem mordidas abertas que são estruturais, ok? Não são relacionadas com dente. A estrutura das bases ósseas já se estabelece com uma relação alterada na região anterior, ok? Tá chovendo. Essas alterações, elas ocorrem às expensas das bases ósseas, ok? Não tem relação com os dentes. Bom, a semana que vem, a gente vai continuar nossa conversa sobre mordida aberta na dentição decídua. Então, aos pouquinhos, a gente vai construindo o nosso raciocínio a respeito dessa entidade que pode acontecer, como a gente acabou de falar, desde o recém-nascido. Eu gostaria que na quinta-feira vocês assistissem o nosso podcast, que a gente chama de OFMcast, e a gente vai estar discutindo um pouco mais esse assunto que a gente conversou hoje. Se inscrevam no canal, isso é importante para nós, para que a gente divulgue o conhecimento adequado da ortopedia funcional dos maxilares, ok? E se você tem algum amigo, algum colega que também se interessa pelo tema, convide para que ele assista o nosso podcast, ok?